E aí galera, todos vocês estão prontos para mais uma dose de Hard Tutorial. Recapitulando o último episódio. Nosso protagonista tinha chegado até a entrada da sala do chefe, aonde seria seu maior desafio até o momento. Com muito esforço, determinação, sofrimento e lembranças dolorosas, nosso protagonista conseguiu superar a sala do chefe. Assim um portal foi aberto para o segundo andar do tutorial. No segundo andar do tutorial, o nosso protagonista em meio a planícies verdes. E, nas planícies, havia uma garota com um vestido de peça branca. A garota era uma coelha. Continuando nossa história. Enquanto eu estava de pé sobre as planícies de grama que se estendiam para além do horizonte, novas mensagens apareceram diante de mim. Janela de loja e leilão. Houve algumas informações na comunidade sobre elas. Eu vou chegar a detalhes sobre isso mais tarde. Primeiro, eu precisava resolver minhas perguntas não respondidas. Não suporto mais minha curiosidade para a garota no topo da planície. Ela até tinha orelhas de coelho em sua pequena cabeça. Coelha. A coelha, garota torceu os ouvidos nas minhas palavras. Então caminhou para mim como uma coelha. Fiquei perplexo com seus movimentos como um coelho e antes mesmo de perceber, ela chegou à minha frente e estufou seu peito largo e gritou. Isso mesmo! Uma coelha! Eu podia ver o sentimento de orgulho em seu amplo sorriso. Eu nunca teria pensado que a palavra coelha era um elogio maravilhoso. Eu pensei que costumava ser usado como um insulto para os homens. Você é uma coelha? Ou uma humana? Coelha! Ok, eu entendi. Se eu tivesse que determinar o que ela era uma coelha que parecia um humano, e não apenas uma humana com orelhas de coelho. Ainda assim, sua figura era muito parecida com um humanoide. Bem, o fato mais importante não era o que ela era, mas quem era ela. O mestre da área que apareceu logo após a sala do chefe. De acordo com aqueles na comunidade, eles eram existências como NPCs comerciantes. Eles forneceram informações e venderam itens usando os pontos que foram obtidos da conclusão do tutorial. Na dificuldade fácil, era um mago velho que apareceu. Na dificuldade normal, um homem pálido que parecia um vampiro. Na dificuldade difícil, era um gigante com mais de 3 metros de altura. Essas são as informações sobre eles que foram postadas na comunidade. Mas na dificuldade inferno é uma garota com orelhas de coelho. Enquanto eu estava pensando em como aceitar a situação, a garota fez uma pergunta. Quem é você? Eu sou Li Rojai. Um humano. Eu não tinha certeza se eu tinha que mencionar minha raça que era visualmente evidente, mas eu fiz isso mesmo. Li Rojai? Leei Kojai? Oja? Esse é um nome? Sim. A garota agarrou seu estômago e começou a rir da minha resposta. O riso fanático da garota durou por muito tempo. Ela pode ser rude e ter orelhas de coelho, mas mesmo assim, ela tem um rosto fofo. Depois do seu longo riso, ela de repente parou com um rosto sério. Hey, qual é o seu nome? Gritei para a garota que estava bem distante agora. Parecia que ela conseguiu me ouvir, quando ela começou a pular na minha direção. Estou sentindo um pouco de déjà vu aqui. Eu sou Kirikiri. Kirikiri? Kirikiri? É o seu nome? Sim. Você tem coragem de rir do meu nome, quando o seu é Kirikiri. Isso era o que eu queria dizer, mas ver o sorriso orgulhoso e satisfeito em seu rosto como uma criança, tornou impossível. Entendo. Kirikiri, você não tem algumas coisas que você precisa me dizer? Eu tenho. Então me diga. Está bem. Seu nível de inteligência realmente estava ao nível de um cachorrinho, um filhote que poderia falar. Parabéns! Você pode usar as janelas de loja e de leilão. Janelas de loja e leilão? Sim. Você não pode usar a janela de leilão. Tente novamente na sala de espera ou em áreas residenciais. Janela de loja.
A loja foi aberta e várias mensagens em categorias separadas apareceram. Parece que posso comprar objetos usando os pontos que recebi concluindo o primeiro andar. Equipamentos, livros, comida, camas também. Eles têm até brinquedos. Todos os tipos de itens foram vendidos na loja. Kirikiri começou a puxar meu ombro enquanto olhava os itens da loja. Se você tem algo para comprar, você tem que comprar agora. Por quê? Os itens vendidos na sala de espera são inúteis para o combate. Estou começando a entender por que as pessoas que apareceram após as salas de chefe são chamadas de NPCs comerciantes, apesar do fato de que a loja poderia ser usada mesmo em salas de espera. Os itens de combate só podem ser comprados aqui. Minhas armas ainda são utilizáveis. O escudo se transformou em farrapos depois de bloquear algumas flechas, mas ainda pode realizar sua função. Uma vez que os itens são totalmente reparados ao entrar na sala de espera, não há motivo para alterná-lo agora. A espada foi, bem, eu nunca tive a chance de usá-la adequadamente até agora. De qualquer forma, isso pode demorar um pouco. Havia tantos itens listados na loja que levaria um dia inteiro para passar por todos eles. Rei Kirikiri. Eu tenho uma pergunta. O que é? O que acontece quando você não conclui o primeiro andar depois de 30 dias? Você volta para a sala de espera. Meu rosto congelou quando essas palavras vieram. Eu pensei que isso não seria possível. Então você pode ficar seguro mesmo se você não concluir o primeiro andar. Bem. Não tente contornar, me dê os detalhes. Quando a primeira rodada termina, toda a comida e água no inventário desaparece. Depois disso, sua única maneira de obter comida é usar os pontos que você acumulou para comprar comida da loja. Mesmo que você não conclua o andar, você ainda receberá alguns pontos quando a rodada terminar, mas o valor que você obtém corresponde a quão longe você se aventurou no tutorial. No final, você deve desafiar o tutorial. Eu entendi depois dessa explicação. Claro, você não sente fome quando está na sala de espera, mas como você sabe? Você é expulso da sala de espera após 24 horas. Sim, está certo. Então. Não. Kirikiri de repente fechou os olhos com força enquanto puxava os ouvidos para baixo. O que está acontecendo agora? Eu não posso te dizer. Por quê? O que ela não poderia fazer e o que ela não poderia dizer? Meu trabalho é fornecer conselhos aos jogadores que conseguem chegar aqui. Oh, agora mesmo. Você poderia mesmo fazer isso? Não seria difícil para você? Mas há um limite. Eu só posso dizer aos que têm potencial, que conseguiram grandes resultados e aqueles que eu gosto. Mas, você me contou muitas coisas agora. E só temos uma resposta restante. Então não pergunte mais. Eu tenho algo para lhe dizer. Porra, havia um limite para quantas perguntas poderiam ser feitas. Havia muitas coisas que queria perguntar. O que foi o tutorial e qual foi o seu objetivo? O motivo e por que fui convidado? Voltando ao nosso mundo real, como são as chances? A identidade de Kirikiri. Houve inúmeras perguntas. Felizmente, enquanto não estiver acima do limite, posso fazer a maioria dessas perguntas. Eu vou ter que esperar até o nosso próximo encontro para fazer essas perguntas. Isso é assim. Obrigado. Então, o que você queria me dizer? Espere, não perdi uma das minhas perguntas. Por que você apenas explicou o seu papel aqui? Eu pensei que se eu perguntasse, eu perderia minha última chance, então eu fiquei com a boca fechada. Compre poções de efeito de status. Efeitos de status. Os efeitos de status são efeitos que causam condições anormais na mente ou no corpo, como confusão, atordoamento, medo, queimadura, congelamento, veneno, doenças e similares. Eles geralmente são considerados efeitos de controle de multidão em um jogo normal. Quantos eu preciso? Muitos deles. Tanto quanto possível. Por Kirikiri dizendo que eu precisava de uma abundância de poções em todos os tipos de variedades, eu poderia imaginar o tema da fase do segundo andar.
Deve ser um festival de efeitos de status. Minhas habilidades de resistência aumentarão novamente. Ah. Conforme recomendado por Kirikiri, comprei todos os tipos de poções e alguns itens no topo. Quando eu estava comprando os itens, Kirikiri deu uma breve descrição e suas opiniões sobre eles. Foi uma grande ajuda. Eu perguntei a Kirikiri se ela tinha permissão para fazer isso. Ela respondeu que simples explicações sobre itens na loja são possíveis. Os olhos de Kirikiri brilhavam cada vez que ela explicava sobre os itens. Ela deve gostar de ajudar ou ensinar aos outros. Ou, talvez, ela gosta de mostrar quão experiente ela era. Eu tenho uma última pergunta. Kirikiri. Não. Mais uma vez, Kirikiri puxou as orelhas para baixo e fechou os olhos com força. Você não pode realmente ouvir nada ao fazer isso? O que acontece com aqueles que morrem no tutorial? Os olhos dela começaram a abrir-se lentamente. Kirikiri não falou uma palavra. Mas, ela não precisava. Em vez das luzes habituais da vida que brilhavam em seus olhos, só havia tristeza e piedade no lugar. Abri minha boca para falar, mas não vieram palavras. Depois de respirar fundo, pude finalmente falar o nome dela. Kirikiri. Sim. Obrigado por me ajudar com as compras. Vou sair agora. Ok. Quando respondi à mensagem sobre viajar para a sala de espera, as luzes brilharam em meu corpo e eu me sentia flutuando. Minha visão começou a ficar enevoada. Pensei que vi Kirikiri pulando e acenando sua mão. Adeus. Volte em breve. Não morra. Tutorial. Bem-vindo ao segundo andar. Primeira tentativa, dia 29, 4h40. Tempo restante até o final da primeira tentativa, 43h20. Finalmente acabou. Sério. Parecia que algo que entupia minhas vias aéreas no fundo do meu peito tinha sido desenrolado. O tempo que restava até o final da primeira tentativa foi de 43 horas. Isso ainda era bastante tempo antes do início da segunda tentativa. Se eu soubesse que teria terminado assim, eu tentaria essa armadilha na frente da sala do chefe mais uma vez. Quem sabia que a sala do chefe seria superada rapidamente? Sala de espera do segundo andar. Não pareceu diferente da sala de espera no primeiro andar. Era a mesma sala de pedra. Não, havia uma diferença óbvia. Entrar na fase. A chamada fase que a mensagem estava se referindo não seria no primeiro andar do tutorial. Provavelmente me levaria ao segundo andar. Isso significava que estratégias poderiam ser desenvolvidas para os andares acima antes que o temporizador de tentativa atingisse 0. Pessoas em dificuldades diferentes definitivamente desenvolveram estratégias para o segundo andar. A informação sobre a conclusão do primeiro andar foi espalhada em torno do chat da comunidade em cerca de 20 dias após a primeira tentativa. Aqueles que concluíram o andar em cerca de 9 dias antes não estavam apenas chupando os dedos na sala de espera do segundo andar. E se eles pudessem desenvolver uma estratégia suficiente para o segundo andar antes da primeira tentativa ter terminado? Poderia até haver pessoas que concluíssem o primeiro e segundo andar e estavam mesmo a tentar o terceiro andar nos 20 dias que já estive aqui. Isso seria mais do que possível para as pessoas nas dificuldades fácil e normal. Houve uma recompensa para a primeira pessoa que concluiu um andar. Quanto a mim, sou a única pessoa que está na dificuldade inferno, então é óbvio quem vai conseguir, mas, e os outros andares? Os que estão nas altas classificações de cada andar estarão competindo para concluir o andar primeiro. Além disso, aqueles que estão nas altas classificações não estarão tão dispostos a compartilhar seus conhecimentos no chat da comunidade. Embora sua luta mal se relacionasse comigo, ainda me pergunto. Se eu concluir mais de um andar em uma tentativa, que tipo de recompensas eu obterei? Existem recompensas extras que poderiam ser obtidas? Eu definitivamente deveria perguntar a Kirikiri sobre isso depois de concluir minhas estratégias para o segundo andar. Depois de resumir meus pensamentos, vaguei pela sala de espera do segundo andar. Essa sala de espera já era um pouco maior, ó. Havia uma cama no canto escuro da sala de espera. Eu acho que houve uma ligeira atualização. Era velha e manchada, até parecia que haveria o fedor de fungos nela.
Mas eu não estava em um lugar para poder se importar com isso. Eu joguei meu corpo na cama e instantaneamente meus olhos se fecharam. Quando meu nervosismo diminuiu, meu corpo inteiro foi enterrado nos lençóis macios da cama. Droga! O que é isso? É tão confortável. Havia muito o que fazer. Havia tanto o que pensar. Mas pensemos depois de ter um sono profundo. Não pude superar minha exaustão. Por quanto tempo dormi? Primeira tentativa, dia 29, 17h05. Tempo restante até o final da primeira tentativa, 30h55. Eu dormi o quê? 12 horas? Eu dormi por muito tempo. Há muito o que fazer. Eu acho que foi o mais longo tempo que eu dormi desde que entrei no tutorial. Foi porque eu estava tão relaxado. Levantei meu corpo e sentei na beira da cama. Sig, sobre o que eu tenho que pensar? Oh, sim. Meu estado mental. Se eu não conseguisse nem mesmo confiar em minhas próprias escolhas e aceitar meus erros do passado, então não havia chance de sobrevivência. Eu precisava testar meu estado mental para que eu soubesse que não havia nada de errado com ele. Alguns dias atrás, pensei nisso quando eu descobri pela primeira vez o bem da cura. Naquele momento, em vez de ir à sala do chefe e concluir o tutorial mais rápido, voltei para a sala de espera no início para tentar novamente a armadilha. Também foi para melhorar meus status e habilidades. Era uma mentalidade típica de jogador. Definitivamente era o caminho certo para se fortalecer e melhorar, mas com essa recompensa veio um risco. A dor. E claro, a aproximação da morte. Sim, eles poderiam dizer que isso era uma coisa corajosa a fazer, andar pela estrada da dor. Uma que foi pintada tão óbvio. Só porque era o caminho mais eficiente. No entanto, você pode realmente morrer enquanto caminhava por ela. Se as chances de se manter vivo fossem menores do que as chances de viver uma vida sem propósito, e uma pessoa ainda caminhava na estrada sem hesitação, você poderia dizer que essa pessoa era retardada. Sou retardado? Ainda não consigo entender a realidade em que estou e ainda pensei nisso como um jogo? Depois de cair no tutorial, minha dedicação também mudou muito. Antes de vir aqui, sempre estava bebendo e assistindo TV. Não sentia qualquer tipo de pressa em relação à vida e não conseguia me divertir o suficiente para deixar de lado a minha vida chata. Então eu sempre caio no sono levemente bêbado. Sem dúvida, se o tempo passasse um pouco mais, eu teria sido um alcoólatra. Eu pensei que apenas morrer em algum lugar além de casa também não seria muito ruim. Não havia significado nem motivação em minha vida. Mas olhe para mim agora. Estou olhando para frente e correndo em direção a ele. Eu nem pensava na dor ou na segurança da minha vida. Pude sentir a emoção e a antecipação que esqueci desde que cheguei aqui. Trabalhei dia e noite para um jogo quando eu era um jogador profissional. E no dia da partida, o prêmio em dinheiro, a glória que a vitória me concedeu por todo o esforço que coloquei no jogo. Meu futuro mudou devido ao resultado. Os fãs que me animaram, a expectativa, até o time e os problemas com os patrocinadores. Coloquei tudo em jogo e joguei contra os meus oponentes. Outros podem rotular isso como apenas um jogo infantil, mas para mim era ter um duelo em uma única ponte de toras. Foi uma batalha fria e brutal, mas essa foi a vida que amei viver. Mesmo que eu perdesse, mesmo que eu caísse do topo, se eu ficasse no mundo dos jogos, se eu pudesse sentir a faísca que senti através do nervosismo e vitória. Eu lamentei desde então. Como eu desejei, bebendo dia a dia. E naquele momento, o entusiasmo foi me dado mais uma vez. Naquele momento, eu sabia. Dor ou morte, não importava para mim. Eu era como um viciado em drogas, e dessa vez eu coloquei minhas mãos em algumas. Sem se preocupar com os efeitos colaterais, apenas aproveitei a rapidez e o prazer. Era a hora de meu diagnóstico pessoal. Não era ruim. Não havia nada de errado na minha cabeça. Meu estado mental atual seria realmente de grande ajuda para meu crescimento. Esse entusiasmo anormal não me impedirá, mas sim será o combustível que me trará adiante. Vamos resumir tudo de forma positiva.
Senti como se meu coração e até meu corpo ficaram muito mais leves. Sobre a próxima coisa na minha lista de tarefas. Loja. Ao abrir a loja, como disse Kirikiri, todos os equipamentos, poções e essencialmente qualquer item que fosse útil para a batalha estavam todos travados e apenas itens de comida e estilo de vida eram os únicos itens disponíveis. Graças ao conselho de Kirikiri, já havia comprado todos os itens necessários anteriormente. Leilão. Ah, isso foi bastante fascinante. As pessoas que concluíram o primeiro andar podiam comprar e vender itens na guia Leilão. A maioria dos itens listados eram itens iniciantes e as recompensas extra obtidas de concluir o primeiro andar. Eram armas que não eram adequadas para o proprietário ou simplesmente eram inúteis. Em todas essas, também havia coisas assim. Colar de gato com um sino. Descrição: gatos não gostam dele. Se você tentar forçar ele em seu gato, mesmo se você for seu dono, pode fazê-lo mostrar suas garras. Que aia! Que item incrível! Não posso acreditar que eles lhe deram essa merda como uma recompensa. Eu só podia rir porque era de outra pessoa. Se essa merda fosse minha, eu simplesmente a jogaria fora no lugar. Eu verifiquei o chat da comunidade e parecia que recompensas extras eram completamente aleatórias. Mesmo se você concluir com resultados significativos, como o autor dessa publicação afirmou, você poderia obter um item de merda. E mesmo se você apenas concluir, você poderia obter um item divino. Bem, as mensagens disseram que as recompensas extras foram dadas com base no seu histórico de jogo. Poderia ser apenas uma desculpa das pessoas que receberam itens de merda. Como não foi tão longo, não houve exemplos suficientes para fazer uma conclusão. Eu poderei dizer quando eu verificasse mais tarde. Agora, o último problema-chave. O problema era para verificar o segundo andar antes da primeira tentativa terminar. Tempo restante até o final da primeira tentativa, 30 horas e 45 minutos. Agora, vamos pensar. Quais são os prós e os contras de tentar o segundo andar com o tempo restante? Bem, os prós são óbvios. Mesmo que eu não conclua o segundo andar antes da segunda tentativa, ainda ganharia conhecimento do segundo andar. Além disso, pode haver bônus extras por entrar no segundo andar. Do outro lado, pensando nos contras. Os contras também eram bastante óbvios. Em primeiro lugar, o perigo de entrar no segundo andar. Foi a incerteza do desafio no segundo andar. Era muito vaga. Os bônus que eu poderia ganhar de entrar no segundo andar ou mesmo que tipo de perigos aguardavam. A única coisa que eu aprendi sobre isso de Kirikiri foi uma palavra-chave: status de doença. Vamos pensar com calma. Não houve informações sobre bônus extras de concluir o segundo andar. Apenas a suposição de que poderiam haver. Eu poderia facilmente aprender sobre os perigos que podem me aguardar se me apressar no segundo andar. Pode ser apenas perigoso o suficiente para me matar. Nem mais nem menos. Embora não houvesse informações, nem precisava pensar sobre isso. Foi um dado. O fato de que eu poderia ganhar conhecimento sobre o segundo andar não era muito atraente para mim. Se as tentativas fossem resetadas, não havia certeza de que os padrões das armadilhas ficariam assim. Além disso, havia tanto terreno que eu poderia cobrir agora. O resto só seria possível aprender quando a segunda tentativa começou. Estar atualizado com informações é sempre uma forte arma, no entanto, eu não tenho concorrentes para ter uma disputa. Esse tutorial foi algo como uma maratona solo para mim. Era importante certificar-se de que eu cuidei do meu ritmo e fui firme. Se a quantidade de informações que eu poderia ganhar ao tentar o segundo andar diminuísse, então, naturalmente, minha abordagem se tornaria ineficiente. Se eu fosse empurrar minha tentativa do segundo andar para quando a segunda tentativa começou, eu poderia usar meu tempo restante para aprender sobre outras coisas. Havia apenas tanto que meu corpo poderia fazer, estando lentamente alcançando seus limites para um ser humano. Mas ainda assim, foi impressionante dizer que esse corpo sobre-humano foi alcançado em pouco mais de um mês. Ainda havia áreas em que eu poderia melhorar. Eu ainda não era capaz de julgar o que esse novo corpo reforçado era capaz de fazer.
Afinal, minha mente ainda estava acostumada com o pobre corpo que eu tinha nos últimos 20 anos da minha vida patética normal. Eu tive que pensar profundamente sobre o tipo de poder que eu poderia mostrar com esse corpo e como usá-lo. Ok, então, vamos empurrar o desafio do segundo andar até a segunda tentativa ter começado. Então, eu deveria começar a treinar de novo? Parecia que eu voltei ao começo, antes da primeira tentativa. Bem, é claro, a diferença aqui foi que eu era a única pessoa nessa sala de espera do segundo andar. Dessa forma, as pessoas da sala de espera do primeiro andar apareceram na minha cabeça. Choi-min-sik, Cho Kyung-min, Park Soo-ah. Todos eram ótimas pessoas. Mesmo eu, uma pessoa que não tinha habilidades sociais, consegui se tornar amigo deles em apenas 3 dias. Eu me pergunto como seria se eu conhecesse eles normalmente fora desse mundo? O pensamento de não ser capaz de ver essas pessoas novamente me entristeceu. Quando comecei a imaginar os 3, pensamentos miseráveis inundaram minha mente. Não, eu não poderia ser assim. Eu sabia muito bem que se preocupar com a miséria com uma mentalidade deprimida e negativa só prejudicaria a concentração do corpo e o quanto isso poderia resultar. Eu me forcei a não pensar neles. Era porque eu estava deitado nessa cama confortável que eu estava pensando em pensamentos tão frágeis. Levantei imediatamente e me movi. Com respirações profundas, eu estabilizei meu estado mental. Com muitas horas de alongamento, observei profundamente o quanto meu corpo havia mudado com múltiplos exercícios como corrida, altura do salto, comprimento do salto, flexões, agachamentos, socos e chutes. Como eu não tinha conhecimento de treinar meu físico, eu simplesmente repeti movimentos simples para comparar meu eu atual com meu passado. Conforme previsto, os resultados foram inacreditáveis. Mesmo aqueles considerados super-humanos no futebol americano não podem comparar o que eu consegui com meu corpo. Ele revelou tanto potencial e estava se apresentando acima e além das expectativas contra o que eu podia ver apenas pela mudança na minha massa muscular e na minha construção em geral. Senti como se eu pudesse conseguir uma medalha de ouro em qualquer esporte nas Olimpíadas com esse corpo superior. Esse poder e velocidade estava definitivamente nos limites de qualquer humano. Era inacreditável que esse poder fosse meu. Eu acho que é assim que foi sentido quando se vestisse a armadura do Homem de Ferro e soltasse os sons nela. Mas o que era mais era que não era apenas o poder e a destreza. Esse corpo tinha sua própria qualidade. Facilmente dito, uma qualidade genial. Habilidades que as pessoas não poderiam obter através do treinamento lógico. Apenas alguns nascem com essa habilidade, e essas pessoas são chamadas de pessoas dotadas. Reflexos além da lógica humana. Flexibilidade que permite ao corpo voar em situações críticas. Visão que permite que essas pessoas observem e aprendam rapidamente em determinadas situações. Compreensão completa do corpo humano. Pensamento crítico em ambientes altamente pressionantes e táticas de execução que outros nem poderiam pensar. Adaptabilidade que lhes permite aperfeiçoar um movimento difícil em apenas uma tentativa, etc. Havia pessoas assim no mundo dos esportes. Era apenas uma pequena quantidade. O crescimento do meu corpo do tutorial parecia ter também melhorado essas qualidades talentosas também. Eu tenho que admitir, isso me animou. Parecia que eu passei por uma linha que dizia o limite da fisiologia biológica em um instante. Além disso, eu era capaz. Eu tinha talento. Não estou tentando simplesmente falar bobagens no momento, foi a verdade. Eu tinha um amplo campo de visão, pensamento crítico e imaginação. Além disso, meus reflexos me permitiram chegar ao topo como um jogador profissional. Pelo menos, minha mente e meus olhos eram minha melhor qualidade. Vamos adicionar uma aptidão excepcional para isso. Minha confiança cresceu. Mas, novamente, isso poderia ser um efeito colateral da minha personalidade devido à melhoria súbita da minha condição física e corporal, já que antes era extremamente fraco. De qualquer forma, a força que senti por esse corpo estava me deixando animado e entusiasmado. Abri a barra de status com entusiasmo. Eu verificarei as mudanças no meu corpo a última vez. Eu deveria continuar movendo meu corpo constantemente e me acostumar com esse corpo sobre-humano.
Enquanto eu estava lendo minha barra de status lentamente e completamente, eu vi algo que eu nunca tinha visto antes. Concentração de batalha, LV.7. Descrição: melhora a concentração durante uma grande batalha. Pode manter altos níveis de concentração por longos períodos de tempo. Pode conscientemente empurrar a concentração além dos limites por um breve momento. Pode manter a concentração além dos limites por longos períodos de tempo se a força mental o permitir. Requisitos: habilidade concentração de batalha LV.6 ou maior, força mental além dos padrões básicos, experiência de alta concentração sem o auxílio da habilidade. Havia uma habilidade ativa para a concentração de batalha. Posso usar isso conscientemente? A experiência de alta concentração sem o auxílio da habilidade deve ser como aquele momento que eu estava na sala do chefe. Eu poderia manter esse tipo de concentração sempre que quisesse? Droga, essa foi a melhor habilidade. Depois de verificar minha habilidade de concentração de batalha, verifiquei quanto tempo eu poderia mantê-la e quanto eu poderia me mover enquanto usava essa habilidade. Surpreendentemente, não parecia que eu precisasse de algum tipo de poder mágico. Se a força mental o permitir, assim como a descrição da habilidade diz, parece que a única coisa que estava sendo usada era minha própria força mental. A única desvantagem foi o fato de usar minha força mental. Isso foi realmente assustador. Como eu mantive essa habilidade por 5 minutos, senti tontura e dor de cabeça. Com o passar do tempo, minha visão era instável. Eu me obriguei a mantê-la por mais tempo, apenas para sentir a necessidade de vomitar e minhas pernas cederem. Depois de tudo isso, devido à fadiga mental, eu realmente não podia fazer nada. Na verdade, eu simplesmente não queria fazer nada. Embora eu aprendi os limites e riscos da habilidade ativa da concentração de batalha, continuei usando a habilidade sempre que pude. Não era simplesmente tentar aumentar o nível da habilidade ou melhorar minha força mental. Foi realmente útil ao fazer exercícios e também quando usei minha espada e escudo, isso tornou tudo muito mais efetivo. Com essa força mental aprimorada, o mundo parecia muito mais lento e isso me permitiu observar meu corpo e seus músculos. Eu poderia dizer como eles estavam se movendo e que tipo de energia eles estavam exercendo através dos movimentos. Com essa repetição constante, os movimentos ligeiramente desconfortáveis estavam se tornando mais confortáveis. Quando comecei a treinar, me senti um pouco frustrado. Oh, o quão grande seria se eu tivesse um treinador pessoal. Uma pessoa que sabia como usar uma espada e um escudo bem, uma pessoa que entendesse sobre o corpo realmente bem. Ou mesmo uma pessoa que poderia me dar conselhos depois de entender como meu corpo fraco melhorou. Tudo isso impediu a frustração por nada. Não havia ninguém aqui para me ajudar, estava sozinho. Com ninguém por perto para me guiar, eu apenas chupei o dedo e passei por tudo sozinho. Enquanto eu dedicava todo o tempo ao treinamento, a primeira tentativa terminou. Segunda tentativa começará agora. Dificuldade Inferno, quadro de anúncios, 1/6. Abri a guia comunidade para ver se havia alguma informação nova, mas vi algo inesperado. O que? Um total de 6 pessoas? Incapaz de tirar o choque súbito, eu olhei para o número. Enquanto eu olhava para os outros chats de comunidade de outras dificuldades, eu poderia dizer o que aconteceu. À medida que a segunda tentativa havia começado, novas pessoas apareceram no primeiro andar. Kim Kyung-jin, segundo andar, parece que há pessoas novas no primeiro andar. Lee Jin-seo, primeiro andar, sim, parece que mais pessoas foram sequestradas quando a segunda tentativa começou. Estou aqui com as novas pessoas. Kim Kyung-jin, segundo andar, você não passou no primeiro andar. Lee Jin-seo, primeiro andar, sim idiota. Kim Kyung-jin, segundo andar, por que você está me ofendendo? Nansel Vou, primeiro andar, o que é isso? Ah, estou ficando louco. Lee Redin, primeiro andar, isso não parece um sonho, onde estou? Por que posso ver coisas estranhas e quem são essas pessoas estranhas? Uma inundação de mensagens confusas encheu a aba da comunidade rapidamente onde as mensagens deixadas pelos jogadores da primeira tentativa já estavam. Foi a mesma situação que o início da primeira tentativa. Onde é isso?
Quem me trouxe aqui? Oh, que são essas mensagens loucas? Essas foram perguntas que obviamente deveriam ser feitas em uma situação como essa. Da mesma forma, questões como essas não podem ser respondidas. Quando a primeira tentativa havia começado, ninguém na dificuldade inferno escreveu perguntas como essas para tentar encontrar respostas. Sabíamos que não haveria respostas suficientes. Com a liderança de Choi-Min-sik, 4 de nós compartilhamos opiniões e preparamos o que aconteceria a seguir. Parecia que era o mesmo para as pessoas na segunda tentativa. Nenhum dos 5 que entrou na dificuldade inferno escreveu qualquer coisa no chat da comunidade. No entanto, nunca foi sabendo o que realmente estava acontecendo na sala de espera do primeiro andar. Não pude deixar de me sentir um pouco preocupado. Mesmo que eles estivessem tendo discussões estruturadas e construtivas sobre seu futuro, eles não conheciam o perigo real da dificuldade inferno. Eu poderia facilmente prever o futuro deles. Uma limpeza completa. Cada um deles morreria. Como o único sobrevivente que concluiu o primeiro andar da dificuldade inferno, eu estava mais certo disso. Dificuldade inferno, quadro de avisos, 4-6. 3 pessoas do primeiro andar entraram no chat da comunidade. Sem perder tempo, escrevi rapidamente no chat da comunidade. Li Rojai, segundo andar, novas pessoas da dificuldade inferno, por favor escrevam no chat comunitário. Vamos conversar. Não houve nenhuma informação sobre a dificuldade inferno durante todo o chat da comunidade. A única pessoa que sabia sobre ela era eu e não escrevi nada. Como resultado, os jogadores do primeiro andar só podiam obter informações sobre os andares da dificuldade difícil ou menor. A dificuldade de sobrevivência inferno com apenas esse tipo de informação não era reconfortante. Na verdade, com informações como essa, eles poderiam estar em maior risco devido à informação enganosa. E então eles simplesmente morreriam. Li Rojai, segundo andar, cheguei na primeira tentativa. Estou também na dificuldade inferno. Eu lhes darei informações importantes, por favor, respondam. Mas não houve resposta. Eu encontrei as mensagens diretas de 1h01 enquanto varria o chat da comunidade outro dia. Eu estava tentando dar informações às pessoas no primeiro andar, mas como eu deveria fazer se eles não respondessem? Não havia uma listagem de pessoas ou nada do tipo no chat da comunidade, então eu não podia enviar mensagens diretamente a ninguém que não tivesse escrito um comentário antes. Comecei a roer minhas unhas com ansiedade por eles. Só por quê? Não havia motivos para me ignorarem assim. Eles estavam definitivamente no chat da comunidade. Foram definitivamente alguns minutos desde que entraram nesse chat. Não consegui encontrar um motivo. Se eu pudesse encontrar um motivo, eu poderia persuadi-los, mas não consegui. Dificuldade inferno, quadro de anúncios, 1/6. Ah, foda-se. Eles deixaram o bate-papo da comunidade. Eu tinha avaliado a inteligência de Kirikiri bastante baixa quando vi seu auge no outro dia. Mas, em comparação com os retardados do primeiro andar, Kirikiri era uma coelha inteligente. Com frustração e raiva, desconsiderei a pena que eu tinha deixado para eles e levantei minha cabeça. Eu literalmente tentei colher-os alimentando, tudo o que tinham que fazer era mastigar e engolir. Mas eles nem sequer abriram suas bocas fedidas. Eu fiz o que pude. O que mais eu poderia fazer aqui? Além disso, eu estava em uma situação em que eu nem tinha tempo suficiente para investir em mim mesmo. Não havia nenhum propósito para mim desperdiçar meus esforços nisso. Droga! Mas não era certo deixar essas pessoas morrerem. Eu pensei por um longo tempo. Ah, maldito inferno! Eu pensei por um momento e encontrei uma única resposta. Eu escrevi sobre tudo o que sabia sobre as armadilhas na dificuldade inferno no chat da comunidade. Eu lamentei essa decisão. Eu estava com falta de ar. No entanto, eu não podia suportar parar e descansar, não havia tempo. A partir daqui, a única maneira de avançar foi enfrentar todos os obstáculos em frente. Eu rapidamente abaixei meus joelhos. Depois, um rolamento rápido para frente. Quando me levantei, inclinei meu corpo para o jeito em que eu estava antes e manobrei meu corpo para a esquerda.
Esse movimento pode ser muito estressante para os joelhos e as costas, mas consegui fazer ele sem problemas. Eu continuei caminhando para o lado e enquanto eu parava, balancei meu escudo para a esquerda. Em situações como essas, quando parei completamente, tive que tomar cuidado com as flechas que voavam atrás de mim. Depois de varrer rapidamente meus arredores, comecei a correr novamente. Depois de esquivar a última flecha que veio em direção ao meu tornozelo, mantenha um ritmo constante e conclua a armadilha. Uaia! Eu respirei profundamente para me acalmar. Desde há alguns dias, tenho feito simulações da armadilha antes da sala do chefe do primeiro andar. Embora não houvesse nenhum padrão, a velocidade das flechas disparou e o som das flechas sendo disparadas era o mesmo durante todo o tempo. Pode ter havido algumas diferenças com a armadilha real, uma vez que isso foi apenas uma simulação, mas ainda me ajudou muito em termos de treinamento. Mesmo depois de algumas tentativas da minha simulação pessoal, não recebi feridas graves. Eu estava bastante acostumado com esse corpo. Com a bênção do espírito do vento, o status de destreza adicional fornecido e a habilidade ativa concentração de batalha me permitiram melhorar muito. Essa autoconfiança não veio apenas das simulações, você sabe? Eu sabia que se eu voltasse para o primeiro andar, haveria uma grande diferença. Eu seria capaz de concluí-la sem ferimentos graves. Se eu apenas me concentrasse em esquivar as flechas com calma, concluir ela seria algo simples. Claro, eu não tinha muita certeza disso com a sala do chefe. A coisa sobre a sala do chefe era que não era apenas sobre as feridas, se a sorte também não estava do seu lado, ou mesmo se você tivesse um ligeiro obstáculo na sua concentração, você poderia simplesmente morrer na lava. Eu disse a mim mesmo que nunca baixaria minha guarda até eu ter a confiança para concluir a sala do chefe do primeiro andar, não, cada sala do chefe sem ferimentos. Meu treinamento teve que continuar. Depois de mais uma tentativa, sentei-me no lugar como uma pequena pausa. Claro que não estava apenas descansando. Eu estava constantemente me esfaqueando no braço com uma faca ao ler o chat da comunidade. Infelizmente, nenhuma das minhas habilidades de resistência upou. Talvez a sala de espera não permitiu o aumento de nível desse tipo de habilidades? Ou talvez eu simplesmente não fizesse o suficiente, então eu fiquei me esfaqueando. Eu deveria perguntar a Kirikiri sobre isso. Quero dizer, a segunda tentativa começará em breve. Não havia nenhuma informação nova no chat da comunidade que estava abrindo os olhos. Nenhuma resposta do primeiro andar. Houve muitas reações de pessoas de diferentes dificuldades sobre minhas experiências na dificuldade inferno. A maioria das reações estava ao longo das linhas de por quê? Realmente? Era assim, ou como mentira? Que maldito mentiroso! Havia uma chance de que todas as armadilhas no segundo andar fossem diferentes das informações que eu coloquei no chat da comunidade. Não importa o que, eles poderiam, pelo menos, dizer quão horrível era essa dificuldade com a informação que forneci. Por favor, acreditem nas informações que escrevi. Rezei pela segurança e bem-estar dos novos jogadores no primeiro andar do inferno. Isso foi tudo que eu poderia fazer por eles. Fiz o que achava melhor. Eu não tinha pensado em fazer mais, e eu também não poderia fazer mais. A segunda tentativa do tutorial começará em breve. Um portal aparecerá para entrar na fase do tutorial. Portal ativado. Entrar na fase. Era hora de se concentrar em mim agora, e em mais ninguém. Bem-vindo ao segundo andar do tutorial da dificuldade inferno. O segundo andar era bastante semelhante ao primeiro andar em termos de aparência. Um corredor direto e escuro feito de pedra. Somente a diferença seria que o teto é ligeiramente inferior ao primeiro andar. Ao contrário da semelhança entre o primeiro e o segundo andar, tornei-me bastante diferente. Não é apenas a mudança de status e habilidades, mas também minha aparência. Eu não uso mais a camiseta que eu usava em casa, mas uma roupa com estados que eu comprei usando os pontos do primeiro andar. Era uma estilosa e leve, para que não me pesasse. Claro, não posso confiar muito nessa roupa por mais que seja considerada uma armadura em termos de defesa. Minha reação às armadilhas ainda é evasão e pará-las com espada e escudo. Agora, vamos começar. Eu andei a um ritmo moderado.
Forçar o rápido progresso foi perigoso. Um ataque inesperado de uma fonte inesperada foi o que fez a dificuldade inferno verdadeiramente um pesadelo no tutorial. Portanto, nos últimos dias tentei encontrar a velocidade mínima. Eu não tinha certeza da velocidade exata, mas é um pouco mais rápido que uma caminhada rápida. Enquanto eu mantivesse essa velocidade ao me mover, a maioria das armadilhas não representaria um problema. Especialmente se forem as armadilhas de flechas normais como as do primeiro andar. Eu nem preciso de concentração de batalha para isso. Ping! Como se estivesse lendo minha mente, eu podia ouvir uma flecha sendo disparada. Vinha do teto em frente. Tung! Eu bloqueei com meu escudo de forma limpa. Shu, shu. Eu rolei para frente enquanto abaixava minhas costas para esquivar as duas flechas da frente. As duas flechas que vieram depois da primeira não fizeram sons. Eu continuei a esquivar as flechas enquanto eu as observei voar com meus olhos. As flechas dessa velocidade nunca poderiam me atingir, desde que eu fique atento às flechas dos meus pontos cegos. Tang! Eu decidi desviar uma das flechas que se aproximavam com minha espada, pois esquivar-se delas era brincadeira de criança agora. Seria perigoso se eu falhasse, mas sempre que houvesse uma chance, eu tentaria melhorar minha habilidade de esgrima. Pang! Um som alto veio com as flechas que acabaram de ser disparadas. E aconteceu que estava vindo no mesmo caminho da flecha que eu tinha desviado. Irritante. O centro do meu equilíbrio foi deslocado por causa do golpe de espada que acabei de fazer. Concentração de batalha. As flechas pareciam viajar lentamente, enquanto minha consciência acelerou muito com minha habilidade. Primeiro eu esquivei a flecha que estava vindo em direção ao meu tornozelo e deixei passar a flecha que passou pela minha bochecha. Então eu olhei para frente novamente. Estranho. Essa flecha era muito grande. E também é rápida. Entre todas as flechas nesse mundo lento, essa flecha voou para mim com uma velocidade considerável. Droga! Não posso me esquivar dela. É difícil desviar com meu escudo também. Esse não era o momento de ter uma aventura. Se eu não conseguisse desviar essa flecha, minha vida estaria em perigo. No mundo lento criado pela concentração de batalha, as flechas não foram a única coisa que ficou lenta. Até o meu corpo não conseguiu acompanhar a minha consciência e moveu-se no ritmo de um caracol. A única coisa que melhorou foi a minha consciência e percepção. Felizmente, consegui levantar o meu escudo e recuperar uma posição adequada para recebê-la. Mais ainda, essa flecha era muito estranha. Ajustei a colocação do meu escudo. E... Bang! Embora tenha conseguido bloquear a flecha, o choque do impacto foi significativo. Eu rolei para trás, a fim de absorver o impacto tanto quanto possível. Mas, a flecha conseguiu perfurar completamente meu braço esquerdo, sem mencionar o escudo. Ualha! Droga! Parecia que a flecha também se estilhaçou nos meus ossos. Se a flecha não fosse bloqueada pelo meu braço, definitivamente passaria pelo escudo e no meu peito. Foi uma boa decisão colocar meu braço no caminho. Se eu não tivesse muito conhecimento sobre como bloquear também, é possível que a flecha também tivesse atravessado meu braço e me golpeasse no peito. Quero dizer, como isso foi considerado uma flecha? É mais como uma flecha de besta. Ping ping. Merda, esse não era o fim. Eu podia ouvir os sons atrás de mim. Parece que a habilidade concentração de batalha foi cancelada quando eu fui atingido por essa flecha. Eu tentei esquivar rolando no ar, mas fui atingido no tornozelo. Felizmente, não havia mais nada que viesse em minha direção. Primeiro, chequei meu tornozelo. Parecia que o que estava nele não era uma flecha, mas uma agulha. Picada venenosa? Recordei-me rapidamente os conselhos de Kirikiri. Deve haver algo na agulha que causa algum tipo de efeito de status. E isso deve ser certo. Primeiro, tirei cuidadosamente a agulha do tornozelo. Então eu verifiquei o meu corpo por qualquer reação. Como é uma agulha, eu assumiria que estava mergulhado em veneno. Mas não posso ter certeza. Droga! A flechada no meu braço esquerdo estava me incomodando. O braço esquerdo também está em um estado crítico.
A ponta da flecha foi destruída pelo músculo e os ossos do meu braço. Eu nem sabia se eu seria capaz de dizer o que sintomas com essa dor vinham do meu braço. Estava preocupado. Tentei me concentrar no tornozelo, tentando o meu melhor para ignorar a dor do braço. Eu podia me sentir suando agora. Não tenho certeza se é por causa do exercício intenso que eu tive, ou a flecha no meu braço, ou por causa da picada que tive no tornozelo. Depois de um tempo, pude sentir dor forte no tornozelo. A dor irradiou lentamente, então começou a ficar quente como se estivesse queimando. Eu acho que foi um veneno. Não vai me matar instantaneamente, certo? Enquanto esperava por mais tempo, eu podia sentir meu tornozelo ficando paralisado. Vamos esperar, apenas um pouco mais. A paralisia começou a subir a minha perna, a cabeça começou a se sentir quente e dor de cabeça estava começando. Depois, foi uma dor de estômago. Foi com certeza veneno. Eu tirei um antídoto do meu inventário. Deve haver muitos tipos de veneno lá fora. Fiquei curioso sobre se havia apenas um tipo de veneno no tutorial ou se a poção de antídoto removeu todos os diferentes tipos de veneno. Vamos perguntar a Kirikiri sobre isso um dia. Tentando abrir a poção com um braço foi bastante difícil. Eu mal consegui tirar a rolha e coloquei a poção ao lado da minha boca. Havia um cheiro podre dentro da poção. Isso era realmente uma poção? É melhor que isso não seja veneno que foi escrito maliciosamente como um antídoto. Uau! Por ser a primeira vez que fui envenenado, estava ficando bastante surpreso. Eu podia sentir dor em todo o meu corpo, para não mencionar o calor e a paralisia também. Todos esses sintomas. 1. Espere um pouco. Não é tão ruim assim. Devemos esperar um pouco mais? Todos esses sintomas que nunca senti antes, paralisia, dor de cabeça, dor de estômago e fraqueza eram evidentes, mas a dor não era suficientemente significativa para ser letal. O que provavelmente seria sério para me causar uma morte rápida seria entrar em um estado de choque. E com esse corpo equipado com a habilidade de resistência à dor mais alta disponível, dor mediana assim não chegaria perto de causar choque. Ainda é um pouco suportável. Vamos ficar assim por muito tempo para obter alguma habilidade de resistência a veneno, e depois beber a poção. Fechei a rolha da poção, depois de planejar minhas ações a partir daqui. Na verdade, era um desperdício beber a poção agora. Essa armadilha passou a ser a primeira armadilha do segundo andar. Eu ainda estava bastante perto da sala de espera. Se pudesse, gostaria de voltar para a sala de espera, sem usar a poção. Eu pensei brevemente sobre o quão provável era. Você recebeu resistência a veneno LV.1. Ótimo timing. Eu tirei uma tira do meu inventário. Eu trouxe-a no caso de o sangramento sair da mão, para sobreviver por muito tempo, apertando os vasos sanguíneos. Eu amarrei-a na panturrilha acima do tornozelo, para evitar que mais veneno se espalhe. Mas, provavelmente se espalhou completamente por agora. Lentamente, eu me levantei. Lembro-me das instruções que me disseram no caso de ser mordido por uma cobra venenosa nas montanhas. Talvez foi o workshop de final do ano que eu fui com a minha equipe profissional no dia. Movi meu corpo lentamente para não aumentar os batimentos cardíacos, assim como eu fui instruído. Peguei os dardos venenosos no chão. Incluindo o que estava no meu tornozelo, havia 5 no total. Comecei minha caminhada lenta em direção à sala de espera. Durante a caminhada, encontrei a situação em que eu estava bastante engraçada. Aqui estou, com uma flecha gigante percorrendo meu braço e todos os tipos de sintomas depois de ser envenenado, mas parece que estou apenas caminhando no parque da maneira que eu estou caminhando. Talvez no futuro próximo, eu realmente me tornaria algo como um troll. Ou talvez, uma ameba que poderia simplesmente duplicar quando cortada pela metade. Quando ri de mim mesmo, senti algo anormal no meu corpo. A paralisia de repente tornou-se pior. O que era suportável antes agora se tornou muito mais intenso. A paralisia que simplesmente se espalhava pelo corpo antes, mudou. Com a intensidade maior, mover meu corpo tornou-se muito mais difícil. Não era para ser incapaz de se mover, mas muito difícil.
Houve momentos em que eu simplesmente chutei o ar sem andar, e quase caí uma vez, enquanto tropecei meu caminho de volta. Minha respiração tornou-se mais rápida. Ah, o veneno vai se espalhar mais rápido dessa maneira. Estou lentamente vendo a paragem no rio Estige. O suor frio apareceu em todo o meu corpo. Eu vou ficar desidratado em cima de tudo agora. Em algum momento, consegui chegar ao portal para a sala de espera. Ao invés de entrar de imediato, sentei-me bem em frente a ele. Peguei a tira na minha perna. Então me arrependi imediatamente. A taxa em que o veneno se espalhou e sua intensidade aumentou dramaticamente. Minhas mãos e meus pés começaram a tremer. Eu estava tendo problemas para respirar. A paralisia tornou-se muito mais forte. Não seria muito triste morrer sem entrar na sala de espera, só porque meu cérebro desacelerou. Com o portal, apenas um fio de cabelo? Esse foi um fim de jogo perigoso. Você entrará na sala de espera do segundo andar. Sim. Senti as luzes do portal me envolverem, depois perdi a consciência. Quando eu abri meus olhos novamente, o que vi foi o teto da sala de espera. Você recebeu resistência à paralisia LV1. Fiquei com medo por um segundo. Quando o veneno se espalhou para um certo ponto, o estado do corpo deteriorou-se a um ritmo extremo. Parece que eu preciso ter cuidado ao aumentar a resistência a veneno suportando o veneno em meu corpo. Mas ao mesmo tempo, não é como se fosse um ponto em que eu não quero fazer isso de novo. Eu já fiz isso uma vez, e com a habilidade de resistência também, eu poderia ser capaz de suportar muito melhor. Resistência a veneno LV.1. Resistência à paralisia LV.1. Ao ver que a resistência a veneno foi recebida, posso dizer com certeza que há veneno nesses dardos. A resistência à paralisia é por causa do sintoma de paralisia do veneno. Uma vez que cheguei ao portal, o efeito paralisante do veneno tornou-se mais forte. Não apenas a paralisia do corpo, mas a respiração parou e a consciência se esvaiu. Na minha opinião honesta, em vez do veneno, é o efeito paralisante do veneno que eu estou mais preocupado. Ah, o que aconteceu com os dardos venenosos? Encontrei as 5 agulhas ao lado da flecha gigante no chão. Lamentavelmente, talvez por causa do efeito da sala de espera, o veneno foi completamente purificado. Eu guardei as agulhas no inventário, apenas no caso de eu precisar delas mais tarde. Levantei e cheguei ao portal novamente. Não vale a pena esperar, então vamos nos aventurar mais. Na primeira rodada, eu saí sem conquistar o andar completamente porque eu tinha pouco tempo. Não permitirei que isso aconteça novamente, desperdiçando tempo. Dizendo isso a mim mesmo, avancei para o segundo andar mais uma vez. Bem-vindo ao segundo andar do tutorial, dificuldade inferno. Meu primeiro objetivo foi alcançar a resistência a veneno ou a paralisia LV.3, se não os dois, até o final de hoje. A experiência necessária para subir de nível aumenta exponencialmente com cada nível, então eu preciso me apressar. Se eu atingir o meu objetivo, ou o dia passar, eu vou parar o treino de resistência a veneno e chegar além da primeira armadilha. É importante aumentar a habilidade de resistência da primeira armadilha por segurança, mas também é importante progredir no tutorial no tempo determinado. Pang! Eu torci meu corpo para esquivar aquela flecha de balista. Eu não fiz nenhum movimento desperdiçado de antemão como desviando com uma espada, para não mencionar que eu sabia quando também viria, então eu estava pronto para esquivá-la antes mesmo de chegar. Eu nem precisava de concentração de batalha para isso. É por isso que a informação era importante. Ping ping. Por fim, os dardos venenosos estão por trás. Foi fácil bloquear com o escudo, já que eu me virei assim que eu esquivei a última flecha. Mas esse não foi o fim. Peguei as agulhas no escudo e usei o portal. De todas as coisas que fiz até agora, estou fazendo algo assim agora. Eu murmurei para mim enquanto eu me inclinei na parede ao lado do portal. Eu geralmente não falo comigo mesmo quando ninguém estava por perto, mas com a situação em que eu estava, acabou saindo por conta própria. Não era algo novo para mim. Eu já estive me cortando no passado para aumentar minha resistência durante o tempo livre. Mas era bem diferente me envenenar cravando dardos venenosos em mim mesmo.
Parecia que estava tomando as medidas certas para evoluir para um troll. Peguei um dos dardos e esfaqueei-o profundamente na minha mão direita. Foi perfurado muito mais perto do coração, em comparação com o tempo em meu tornozelo. A propagação do veneno pode ser diferente por isso, então eu precisava ter cuidado. E eu precisava saber e diferenciar entre cada membro quando foram envenenados. Comecei a sentir os efeitos depois de um tempo. Dor na área e paralisia. O suor frio apareceu, enquanto estava com dor de estômago. Minha cabeça começou a girar com tonturas e a consciência caiu. A paralisia se espalhou, e logo começou a se intensificar. É definitivamente o mesmo que antes. Tudo estava fluindo. Vamos tentar o meu melhor e terminar isso hoje. Você ganhou resistência a veneno LV.2. Você ganhou resistência à paralisia LV.3. Em conclusão, não consegui alcançar o meu objetivo de atingir o nível 3 em ambas as resistências de veneno e paralisia. Consegui obter nível 2 em resistência a veneno de forma relativamente rápida, no entanto, era só isso. Eu me senti um pouco desconfortável porque a habilidade não subiu ao nível 3 tão facilmente quando atingiu o nível 2, então eu me empurrei um pouco demais e perdi a consciência, perdendo mais tempo. Pelo menos a resistência à paralisia aumentou bastante rápido, inesperadamente. Isso me deu um pouco de conforto nessa situação. Eu estava investigando se o veneno no dardo venenoso era um tipo de neurotoxina ou um veneno paralisante. Se não fosse, de que outra forma a resistência à paralisia aumentaria mais rapidamente do que a resistência a veneno depois de me esfaquear com um dardo venenoso? Teria sido útil ter algum conhecimento sobre venenos. De qualquer forma, minha resistência a veneno não acabou atingindo nível 3 dentro do tempo. Agora eu tinha que ir além da primeira armadilha. Seria melhor progredir até o fim o mais rápido que pudesse, calmamente upar as minhas habilidades de resistência, em vez de ser perseguido pelo limite de tempo perto do final da tentativa. As armadilhas após a primeira serão certamente armadilhas relacionadas com veneno, então meu plano era upar minha resistência em um dia. Bem, pelo menos eu consegui o nível mínimo, isso mesmo era bom. A primeira armadilha não representou um grande desafio, eu estava acostumado com isso agora. Quando andei ainda mais por mais 5 minutos, apareceu a segunda armadilha. Ping! O som esperado da flecha sendo disparada. Eu bloqueei facilmente a flecha vindo com meu escudo. A flecha estava brilhando um pouco. Havia veneno nas flechas agora? Se esse fosse o caso, isso significa que mais flechas agora voariam para mim. Ping ping. Concentração de batalha. Assim que pensei que a armadilha se tornaria tediosa, ativei minha habilidade de concentração de batalha e observei meus arredores. Logo eu sabia que ativar essa habilidade cedo era a escolha certa. Havia 3 flechas no total voando para mim da esquerda, direita e frente. Essa foi uma armadilha que explorou minha confiança na minha audição. Ela me fez confiar na minha audição demais, pois me permitiu ficar um pouco relaxado. Se eu fosse dizer isso de uma maneira grata, essa era uma armadilha descaradamente bonita. Se eu fosse dizer a minha opinião honesta, essa era uma armadilha fodida. Não havia mais nada para pensar nesse tipo de situação. Esse foi o fim da segunda armadilha. As próximas armadilhas a seguir foram também apenas armadilhas que combinavam flechas e dardos venenosos. Havia vários padrões e a velocidade das flechas aumentou à medida que eu continuava, ficando mais perigoso. No entanto, talvez tenha sido por causa do quanto eu grindei no passado, consegui desbloqueá-las sem grandes problemas. O problema não era as armadilhas de flechas. Eu não sei desde então, mas lentamente o ar estava ficando mais quente. Se não fosse por minha habilidade de sentidos aumentados, seria um pequeno aumento de temperatura que nenhuma pessoa normal seria capaz de detectar, mas eu tinha certeza de que dentro dessa fase a temperatura estava aumentando. No começo, era apenas uma ligeira alteração que era bastante difícil dizer se estava aumentando. No entanto, com o passar do tempo o ar ficou significativamente mais quente. Finalmente recuperei meus sentidos. De repente eu estava em um estado em que meu corpo estava quente e havia manchas de suor na minha testa. Em cima do aumento de calor, ao adicionar o ar pesado e úmido na equação, apenas ficar nesse ambiente me deixava cansado.
Com essas condições, as armadilhas continuaram aparecendo. Ping-ping. Ah, que infernos! Eu continuei me movendo para esquivar as flechas nesse calor nocivo enquanto tinha concentração de batalha ativa. Eu consegui ainda concluir outra armadilha de flechas. Claro que o veneno estava cobrindo essas flechas. No entanto, não foi o veneno que foi a parte importante aqui. Estava muito quente. A situação era crítica. Mesmo uma sauna não seria tão quente quanto isso. Estava tão quente que nem consegui respirar adequadamente. Bebi a água fria do meu inventário e passei a água restante na garrafa sobre minha cabeça. A água fria se transformou em uma temperatura desconfortavelmente quente enquanto escorria pelo meu rosto. Porra, agora eu entendi por que as armadilhas de flechas do segundo andar pareciam um pouco fáceis. Pretendia-se apenas treinar o desafiante em um calor intenso. Não era de admirar que eu tivesse que planejar meu modo de esquivar-se em movimentos tão prolongados. Além disso, eles lentamente levantaram a temperatura para ocultar a intensidade do calor. Há um ditado de que, se você colocar um sapo em água fervente, ele vai pular reflexivamente, mas se você colocar um sapo em água fria e ferver lentamente, o sapo não será capaz de detectar a mudança e apenas morrer. Uma grande metáfora para me descrever como um sapo em água fervente. No entanto, ao contrário de uma metáfora, eu estava realmente prestes a morrer como aquele sapo em água fervente. Isso é realmente perigoso. Primeiro pensei que esse era apenas um dispositivo para desfocar minha força mental. Eu pensei que seria facilmente capaz de concluir isso se eu resistisse à temperatura e aguentei com meus sentidos. Um erro de cálculo aqui foi que não era apenas uma armadilha sobre a perseverança. Meu corpo simplesmente não podia suportar esse calor. Desde há algum tempo, meus músculos das pernas estavam ligeiramente tremendo. Os efeitos da desidratação, como vertigem e ânsia de vômito, também me atingiram há muito tempo. Era muito perigoso seguir assim. Outra armadilha de flechas certamente aparecerá e com meu corpo como está, eu não tinha certeza se eu poderia esquivar todas. Além disso, eu ficaria perdido se eu fosse envenenado por uma flecha. Eu poderia até ficar com choque apenas com a dor. Você ganhou resistência a calor LV.1. Por sorte, ganhei uma habilidade de resistência. Em um momento como esse, onde quase não podia respirar por causa do ar quente, por um instante, senti que uma rajada de ar frio e gelado passava por cima de mim. Pareceu como o ar que você sentiu quando saiu da sauna. Mas foi, como eu disse, apenas por um instante. Logo depois, mal consegui respirar novamente. Realmente, o inferno. Agora o que eu faço? Eu precisava tomar uma decisão. Uma muito rápida. Não há um segundo a perder. Mesmo agora, o calor extremo estava fazendo meu corpo queimar. Posso sobreviver se eu voltar. As armadilhas que já havia passado não deviam ser ativadas novamente no caminho de volta. Mas, esse calor permaneceria. Posso sobreviver ao caminho de volta para a sala de espera enquanto esse calor permanecesse? Era duvidoso. Meu corpo estava se deteriorando rapidamente. Talvez eu esteja com uma insolação. Nunca pensei que o calor fosse tão prejudicial para o corpo. Eu pensei que seria apenas mais um incômodo. Droga! Eu andei para frente. A probabilidade de escapar desse calor antes do meu corpo colapsar não era alta. Na verdade, era muito baixa. Eu cheguei muito longe para voltar agora. E meu corpo estava em estado crítico. Agora que a decisão foi tomada, vamos se mover. O suor estava derramando por todo o corpo, e a desidratação severa veio com ele. Para não mencionar que os músculos começaram a alternar entre convulsionarem e ficarem rígidos também. Talvez eu não tenha tido muitos conhecimentos médicos, mas mesmo do meu ponto de vista, essa foi uma situação muito, muito séria. Inventário. Perdi a conta de quantas garrafas de água eu abri, bebi uma garrafa furiosamente e derramei o restante no meu corpo. Em seguida, tirei uma poção. Poção congelante. Descrição: poção que resfria uma área por um longo período de tempo. É prejudicial quando tocada na pele. A administração oral não é recomendada. Essa poção foi a recomendação de Kirikiri.
Eu tenho que dizer obrigado quando eu voltar. Agora, vamos continuar em frente. Eu mantive a velocidade mínima em que a bênção do espírito do vento foi ativada. Para ir o mais longe possível, enquanto eu ainda mantinha alguma estamina. Mas rapidamente cheguei ao meu limite. O pano e a toalha estavam fazendo o seu trabalho, mas o corpo estava muito exausto em primeiro lugar. Os músculos tremiam repetidamente, e a mente não podia mais manter seu foco. No lado positivo, o calor extremo e a umidade que me torturaram desapareceram. Em vez disso, o ar estava seco como o de um deserto. Espere, isso não é uma coisa boa. A alta temperatura e a alta umidade antes colocaram o esgotamento físico e mental em mim. Mas com a mudança súbita em um ambiente árido, eu podia sentir meu corpo ficar extremamente seco. Peguei uma poção de estamina e bebi como se fosse água. Ela também foi cara. Custou 400 pontos para comprar apenas uma garrafa. Foi um preço ridículo, considerando que a maioria das poções de efeito de status custavam abaixo de 100 pontos. Eu não estava interessado em comprar isso devido ao preço, mas Kirikiri insistiu em suas recomendações. É melhor dizer obrigado por isso também. Se eu puder encontrá-la. Coug, coug. Os pulmões não pareciam bons. Eu podia sentir uma dor rasgar o meu peito, a tosse continuou, e a respiração tornou-se pesada e áspera às vezes. Tentei recuperar a respiração normal, mas não estava recuperando. Tornava-se difícil de continuar se movendo, e muito menos manter a velocidade. As mãos estavam tremendo e frias, com a cor da pele ficando branca. Ao contrário, antes, minha pele sentia que estava queimando. Você recebeu resistência à queimação LV.2. Resistência à queimação. Estou sendo queimado agora. Eu tive que avançar. Não houve muito tempo. Corri, instável e exausto. Com tudo que restava da minha força. As pernas eram pesadas como aço, enquanto meus pulmões gritavam com dor. Mas, não consegui parar agora. Deve haver um fim desse calor. Agora, em frente. Ping. Porra, droga. Seus bastardos. Escória fodida do mundo. Eu me atirei no chão depois de ouvir a flecha, sem sequer verificá-la. Stab, stab. Eu não tinha mais força para suportar essa situação, e só poderia ser atingido pelas seguintes flechas. Stab, stab. Havia apenas uma coisa que eu poderia fazer contra essas flechas e dardos venenosos no meu caminho. Para enrolar meu corpo e levantar o escudo nas minhas costas. Muitas flechas foram bloqueadas pelo escudo, mas algumas pousaram nas costas e nos lados do peito também. Stab, stab. Apenas, quantas estão vindo dessa direção? Vamos, pense rapidamente. Merda, sinto que estou a ponto de morrer em breve. Vamos abrir o inventário assim que essas flechas pararem. Então retire as poções de antídoto, estamina e cura. Então, corra novamente. Em frente. Então. Posso fazer isso? Correr raspando, posso tirar e beber uma poção, nessa situação. A situação era muito sombria. Talvez estivesse muito animado. Perdi minha consciência por causa da força recém-descoberta do primeiro andar. Essas eram armadilhas muito, muito fáceis. Tudo o que eu tinha que fazer era elevar minha resistência a calor lentamente, com algumas viagens de volta para a sala de espera. Mas, eu era muito descuidado. Para nem sequer perceber a temperatura crescendo até que fosse muito tarde. As flechas pararam em algum ponto. Mas, ao contrário do meu plano, meu corpo não podia mais se mover. Estou morrendo aqui. Das decisões ruins, juntamente com o descuido. Adivinhei que era o preço que você se paga na dificuldade inferno. Mas, estou realmente. Aumento de nível. Força aumentou em 2. Destreza aumentou em 1. Habilidade sentidos aumentados aumentou em 1. Resistência à dor aumentou em 1. Resistência a calor aumentou em 1. Resistência à paralisia aumentou em 1. Aumento de nível. É um aumento de nível. O corpo se moveu de novo.
Me movi tão rápido quanto pude. O aumento de nível não apenas curou minhas feridas, mas restaurou meu corpo de volta ao seu desempenho máximo, assim como a sala de espera e a poço de cura. As flechas nas minhas costas caíram no chão, enquanto a dor do veneno, o calor e a poção congelante se dissiparam. O calor extremo ainda estava lá, mas nesse momento, meu corpo foi renovado. Agora, vamos nos mover antes que meu corpo caia novamente no calor. Em frente. Não havia tempo para pensar. Não era apenas uma caminhada rápida, mas uma corrida em vez disso. Eu podia sentir que a habilidade de avanço e os efeitos da bênção do espírito do vento se fundiram com meu corpo. Eu rapidamente fiquei sem respirar de me mover tão rápido em um ambiente quente, mas meu corpo, que estava de certa maneira se tornando sobre-humano, poderia resistir por enquanto. Concentração de batalha. Eu mesmo ativei a concentração de batalha enquanto corria. Pode não ter muito efeito, mas eu queria colocar todo o meu foco nessa corrida. Apenas um pouco mais rápido, mais eficiente. Porra, teria sido bom se eu estivesse na equipe de atletismo da escola agora. Ping! As flechas de novo. Inclinei ligeiramente minha cabeça para esquivar a flecha que estava indo para o meu rosto. As flechas continuaram depois, mas não desacelerei e continuei correndo. Só para frente. Continuei correndo, avançando. Eu continuei correndo desde que milagrosamente sobrevivi à insolação graças aos efeitos do aumento de nível. Eu podia sentir meus pulmões queimando com cada respiração que tomei. Essa temperatura horrível era semelhante ao forno do inferno. Eu pensei que era a decisão correta quando comecei a correr. Mas é ir para frente realmente a decisão certa? Talvez fosse melhor correr de volta para a sala de espera. Mesmo agora. Não. É tarde demais para voltar. Mesmo naquele momento da minha corrida, a sala de espera estava muito mais longe. Concentre-se em avançar agora. Eu pensei isso para mim, e continuei correndo. Então fiquei atordoado. O que é isso? Minha velocidade estava ficando mais rápida. Anormalmente mais rápida. Esse não foi o efeito da minha força ou da minha destreza. Eu já havia verificado os efeitos dos meus status antes. Bênção do espírito do vento. Deve ser um dos seus efeitos. Um efeito que nunca pude encontrar, já que nunca conseguiria encontrar uma oportunidade de correr a toda velocidade no espaço confinado da sala de espera. Que efeito chocante! Isso não é apenas adição de destreza aqui. Com esse aumento de velocidade, o ar começou a chicotear na minha cara. Felizmente, finalmente posso sentir um pouco de frio. Não. O vento é tão quente. É como se alguém estivesse deixando uma tocha na minha frente. Eu podia ouvir a violenta turbulência do vento. O tipo de som que você ouve quando você baixa as janelas enquanto dirige em uma rodovia. Isso é algo que você deveria ouvir quando um humano corre. Isso não estava claramente no domínio da façanha humana. Isso é perigoso. A habilidade é tão eficaz que é perigoso. É muito rápido. E ainda está ficando mais rápido. Devo diminuir um pouco? Eu tenho tempo para desperdiçar. Não. Então, vamos nos concentrar em correr ainda mais rápido. Vamos descobrir o quão rápido eu posso correr com isso. Eu devo me concentrar. Embora eu tivesse desativado a concentração de batalha devido ao alcance do meu limite mental, eu decidi usar ela agora. Concentração de batalha. Tudo na minha visão passou rapidamente por mim. Olhando para o quão rápido eu estava indo, estava me dando calafrios. É aterrorizante o suficiente para correr com os olhos abertos e manter o meu equilíbrio. Eu podia sentir minhas mãos, pés e meu estômago ficarem frios mesmo nesse calor abrasador, que parecia um deserto durante uma onda de calor. Droga, estou com medo. Apertei os dentes e focalizei os movimentos dos meus músculos. Merda, merda. Grande erro. O calor desapareceu. Ah, merda. Minhas pernas ficaram presas. Primeiro, por alguns segundos, eu estava no ar. Após o breve voo, eu bati a minha cabeça e rolei no chão. E depois perdi minha consciência quando acertei a parede à minha frente. Droga.
Por quanto tempo eu fiquei inconsciente? O chão estava molhado. Claro, foi o meu sangue que o molhou. Eu nem fiquei surpreso com esse ponto. Peguei uma poção de cura do inventário. Foi a minha última poção de cura restante. E eu jurei salvá-lo o máximo possível quando eu estava comprando-a. Eu bebi todo esse líquido caro. Parecia que a poção de cura teve pouco efeito sobre as marcas de queimaduras e bolhas. Peguei uma poção de cura de queimadura no inventário. Eu olhei para minha janela de status enquanto eu bati em uma poção. Li Rojai, humano. LV.7. Força, 12. Destreza, 32. Vitalidade, 18. Mana, 22. Habilidades. Concentração de batalha LV.7 Força de vontade LV.3 Despertar LV.1 Visão noturna LV.2 Visão clara LV.1 Correr LV.1 Regeneração natural LV.1 Sentidos aumentados LV.3 Esgrima básica LV.1 Cortar LV.1 Habilidade de escudo básico LV.2 Bênção do Espírito do Vento LV.1 Resistência à dor LV.10 Resistência a sangramento LV.4 Resistência a atordoamento LV.1 Resistência à perfuração LV.1 Resistência a veneno LV.2 Resistência à paralisia LV.4 Resistência a calor LV.2 Resistência à queimação LV.2 Diversos. O Deus da aventura tem pena de você. O Deus da aventura está com pena de mim. É ela pensando, tenho pena desse mortal tolo, tornando as coisas tão difíceis para si mesmo enquanto ela me faz tomar decisões tão estúpidas. Ah, merda! Isso me irrita e também me envergonha. Somente outras mudanças notáveis foram resistência a calor e queimação e regeneração natural. Eu recebi essa regeneração natural enquanto eu estava desmaiado. Nunca vi a mensagem para isso. Regeneração natural, LV.1. Descrição: aumenta a velocidade na qual seu corpo se recupera de ferimentos. Mãe e pai. Hoje, dei mais um passo para me tornar um troll. Se essa habilidade se tornar mais forte, poderei regenerar uma mão ou um pé, mesmo depois de cortado. Se é tão boa, não precisaria confiar na sala de espera, em poços de cura ou nos aumentos de níveis como únicas oportunidades de regeneração. A sala de espera estava ok, mas confiar no aumento de nível para se curar era muito perigoso. Esse mundo tutorial era diferente de um jogo ótimo e amigável para o jogador. Levantei e me estiquei como pensei. O calor desapareceu completamente. Voltei alguns passos, mas não pude sentir o calor novamente. Parecia, desde o início, quando o calor começou a aumentar, para onde eu estava há alguns momentos atrás, uma distância que precisava de meio-dia para viajar era uma grande armadilha de calor. Avancei um pouco e pude sentir um pouco de frio. Parecia que era uma armadilha de frio a partir daqui. Vamos voltar para a sala de espera. 1. Continua no próximo episódio. Obrigado a todos que assistiram até aqui, deixe seu like e se inscreva no canal.